TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a nossa reprise no sábado. Programa de saúde ao vivo é na terça. Programa de saúde gravado é no sábado, a partir de 1 da tarde. No sábado, o WhatsApp da TV Candidez costuma receber aqui algumas mensagens. Eu confesso que até ligações, mas não tem como você participar. Ela vale na terça-feira, sempre a partir de 9 da noite, então, portanto, não deixe de participar conosco. Nesta terça-feira, que é a primeira terça-feira de abril, hoje é dia 6 de abril. Agora há pouco, pelo menos aqui na região central da Divinópolis, foi registrado uma pequena chuva ou um pequeno chuvisco. Não foi adiante até o presente momento. Foi, na verdade, uma ameaça de chuva, mas que caiu aqui na região central, no Cidil, Vila Cruzeiro, Planalto. Enfim, tem muita gente torcendo para vir a chuva e muitos acreditam que se ela chegar, também já começa a trazer um pouco do frio. E o programa é ao vivo e como é ao vivo, nós começamos atualizando os números do Covid-19. O estado de Minas Gerais registrou mais de 10 mil novos casos do novo coronavírus. Além das 10 mortes, isso nas últimas 24 horas. O número de mortes também continua subindo no estado. Nas últimas 24 horas, foram 10.450 novos casos confirmados de Covid-19. Totalizando 1.169.489 confirmações. 101.612 casos estão em acompanhamento. 25.795 mortes foram registradas, 82 delas nas últimas 24 horas. Até agora, 1.042.082 pessoas se recuperaram da Covid-19 em Minas Gerais. Muito bem, em Divinópolis o número de mortes também tem chamado a atenção. Além das 10 mortes confirmadas nesta segunda-feira, temos mais 3 óbitos em investigação. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, são 270 pessoas internadas em Divinópolis fazendo tratamento contra a Covid-19. São 155 pacientes no setor de enfermaria e outros 115 internados no CTI. Já foram notificados até o momento 52.538 casos. Desses, 9.386 foram confirmados e 7.815 pessoas se recuperaram da doença. Divinópolis tem até o momento 243 vidas perdidas para a Covid-19. Aí, portanto, o balanço feito não só no estado de Minas Gerais, mas como também a situação de Divinópolis nesta terça-feira, hoje é dia 6. Eu não vou perder mais tempo agora, vou receber agora e cumprimentar o meu entrevistado dessa noite, neste 6 de abril de 2021. Com muito prazer, pela terceira vez em 2021, eu recebo o terapeuta naturopata Ramon de Assis. Ramon de Assis, muito boa noite, prazer recebê-lo aqui de volta ao vivo no programa Amostra Grátis da Saúde. Boa noite, Samuel do Vale.
Boa noite a todos. É um prazer estar aqui no programa Amostra Grátis da Saúde, na nossa querida TV Candidez, mais uma vez. Ô, Ramon, como é que foi aí de mês passado para esse mês? Porque você fez um programa todo especial e repercutiu de uma maneira muito positiva a sua participação, né? Recebemos aqui alguns telefonemas perguntando aí o seu contato, como é que está o Ramon de Assis. E eu queria te fazer aqui uma pergunta sobre esse nosso tema de hoje, que é saúde do intestino. Por que é importante a gente abordar esse tema hoje ao vivo no programa Amostra Grátis? Então, Samuel, eu escolhi esse tema porque acho de muita importância, acho até que quando nós entramos nesse período de pandemia, né, é claro que pegou todo mundo de surpresa, a comunidade científica foi pega de surpresa, mas a gente sabe, a gente que trabalha na área da saúde, uma saúde considerada alternativa por muitos, né, e complementar por outros, o governo mesmo reconhece isso, mas nós sabemos que nós temos muitas estratégias, né, de tratamento, de fortalecimento do nosso sistema imunológico. Então eu trago nesta oportunidade esse assunto, né, da saúde do intestino, para que a gente possa entender um universo que nós precisávamos já estar dominando há mais tempo. Até mesmo no início de pandemia, porque nós sabemos que, por exemplo, as vacinas que estão aí chegando para nós, e nós torcemos muito para que elas sejam realmente um sucesso o quanto antes, para que acabe com todo esse transtorno que a gente está vivendo, mas nós sabemos também que as vacinas elas interferem no nosso sistema imunológico. Elas vão tentar melhorar o nosso sistema imunológico, a nossa defesa, a nossa resistência para proteger a gente desta doença. Mas sabemos que tem outras estratégias. Uma delas é cuidar bem da nossa saúde do intestino. Porque quando nós temos um equilíbrio global do nosso corpo, do nosso organismo, nós teremos as melhores defesas. Então, quer dizer, nós podemos agregar valores, né? Muito mais do que esperar, claro, a vacina, tomar todas as providências preventivas de uma doença como essa, mas nós podemos fazer algo mais para melhorar a nossa resistência. Então, acho muito oportuno trazer aí o assunto do intestino, que não somente abrange essa questão do sistema imunológico, mas também de prevenção e tratamento de várias doenças crônico-degenerativas. Então, é um assunto que creio eu que vai ser pouco para um programa, mas o suficiente para alertar né, as pessoas da importância que é o intestino. Muitas pessoas esperaram, até me abordaram, dizendo o seguinte: ah, Ramon, você vai no programa Amostra da Saúde, vai falar sobre o intestino, né? Como que funciona para irmos ao banheiro todos os dias? Não somente. Isso é muito importante, mas é algo mais importante que a gente vai estar abordando hoje. E por que o intestino é considerado o segundo cérebro? Todos os especialistas, não só terapeutas, mas também médicos sempre gostam de dizer isso. Olha, o intestino é o segundo cérebro. Como é que você resume essa pergunta? Então, dois fatores, né? Acho que explicam bem. Primeiro porque existem mais neurônios no nosso intestino do que na nossa espinha dorsal, né? E a gente sabe que essas células neurais são muito importantes, né? Desde o nosso sistema nervoso central. Então, nós temos mais neurônios no nosso intestino do que realmente na nossa espinha dorsal. E também porque é um órgão que age independente do sistema nervoso central. Ele tem ações, ele não recebe somente os comandos do cérebro, ele também tem a sua ação independente do cérebro. Por essas duas razões, né, principalmente, que ele é considerado aí o nosso segundo cérebro. Tá, como é que você explica primeiro para a gente aqui ainda nesse primeiro bloco, já já nós vamos chamar aqui o nosso primeiro intervalo, o que é microbiota? Dá para você resumir e colocar de uma maneira bem coloquial para o público que nos acompanha? Com certeza. E, aliás, eu gosto muito de fazer isso, né? Levar para o nosso público esse conhecimento, muitas vezes tão científico, tão técnico, e as pessoas acabam não entendendo. E eu acho que é importante as pessoas entenderem realmente do que se trata para poderem colaborar mais para a sua própria saúde. A microbiota, né? Esse biota vem de bio, vem de vida, né? Nós temos trilhões de bactérias habitando o nosso intestino. Então, nós temos aí muitos micro-organismos, muitos micróbios no nosso intestino. A princípio as pessoas pensam, nossa, então é horrível, porque são bactérias. Não, existem as bactérias boas e as bactérias ruins para o nosso corpo.
E o que nós precisamos entender, e vamos tentar passar isso nesse programa, a importância da gente promover esse equilíbrio, aumentando a quantidade de bactérias boas e reduzindo a quantidade de bactérias ruins no nosso intestino. Então, a microbiota intestinal é essa microvida que existe no nosso intestino e tão importante. Importante para produzir substâncias para a nossa saúde, importante também para regenerar alguns processos, né, de doenças que já existem no nosso corpo, ou mesmo para prevenir. Então é importante a gente entender que existe toda essa vida no nosso intestino e que precisa ser bem tratada. Muito bem, eu vou chamar o primeiro intervalo, mas você pode resumir para mim uma pergunta de uma telespectadora que não quis se identificar, e eu acho que você vai entrar em mais detalhes nessa resposta nos próximos blocos. Sim. Quais são os alimentos que ajudam a melhorar o funcionamento do intestino? Pede o Ramon para comentar com a gente. Obrigado a você, telespectadora, que não quis se identificar, mas não tem problema. O importante é que você participe. O nosso número está na tela, que é o 99932-6228, é o WhatsApp da TV Candidez. Esse aqui é um WhatsApp bem antigo, que era da TV Candidez e que agora voltou. Pergunta importantíssima da telespectadora, e é realmente o que a gente vai mais bater na tecla hoje. Nós precisamos de levar para o nosso intestino, né, não somente os chamados probióticos, que são as bactérias boas já, né? Levar essa vida de qualidade para o nosso intestino e também os chamados pré-bióticos, né? Que seriam, em resumo, e para as pessoas entenderem, os alimentos dessas bactérias boas. Então, o que nós precisamos para uma boa mobilidade, que me parece que a telespectadora quer saber sobre isso, né? Da mobilidade intestinal, mas mais do que isso, nós vamos levar uma vida saudável para essas bactérias boas do nosso intestino, para a nossa microbiota intestinal e, consequentemente, melhorar significativamente a nossa saúde. Então, são as fibras, né? As fibras vegetais, as fibras das verduras folhosas, dos legumes, dos grãos, das frutas. Isso é o melhor que a gente pode levar para o nosso intestino, tanto para melhorar a mobilidade, né, para que as pessoas possam ter o intestino funcionando bem, mas mais que isso, para melhorar a qualidade dessa vida no nosso intestino. Bacana, daqui a pouco você vai dar detalhes para a gente, hein? Quais são esses alimentos? Nós estamos ao vivo nesta terça-feira, hoje é dia 6 de abril de 2021. Com muito prazer, nós estamos recebendo hoje Ramon de Assis, que é uma referência como terapeuta naturopata aqui na região centro-oeste, tem formação superior em naturopatia, professor de homeopatia, especialista em plantas medicinais. É o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. A Peixaria Supremo Paladar traz mais uma novidade para você. É o Supremo Delivery, é isso mesmo. Deu vontade, peça pelo 3216-4137, que entregamos prontinho para você. Tilápia, filé de tilápia, linguiça de tilápia, camarão e toda a variedade de peixes e frutos do mar. Peixaria Supremo Paladar, também é delivery. Peça pelo 3216-4137. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. Tempo, tudo o que queremos ter. Às vezes esse tempo que nos parece tão pouco, quer nos lembrar que tudo um dia chega ao fim. Vamos contar com o tempo em nosso favor, criar boas memórias para que quando esse dia chegar, deixemos boas lembranças. Garanta a sua tranquilidade e da sua família. Além do plano de assistência funerária, o grupo oferece uma série de vantagens. Grupo Estrutura do Viver e Serviço de Luto São Sebastião. Quem tem, vive tranquilo.
Confie nos seus sonhos, porque eles vão se realizar. No seu trabalho, porque ele transforma e salva vidas. Em você mesmo, porque é capaz. Nunca desista, insista. Confie no seu caminho, porque você vai chegar lá. Acredite, porque tudo vai dar certo. E nós do Laboratório Lister acreditamos. Laboratório Lister 20 anos. Porque confiança é tudo. VET possui a mais completa e moderna assistência médica veterinária, com uma equipe composta por seres humanos capazes de entender a dor e o sofrimento do próximo e proporcionar um atendimento veterinário humanizado. Realiza consultas, exames de imagem, exames laboratoriais, cirurgias, internação, reprodução de cães, além do laboratório interno que gera maior rapidez no atendimento do seu amiguinho. Rua Mato Grosso, número 1539, Centro, Divinópolis. Sabemos que você não aguenta mais. Nós também. A vida mudou e todos perdemos muito. Continuamos aqui, mas proteja-se. A Covid não tem mais idade, sexo, cor, nem classe social. A Covid não tem pena. De repente, ela pode roubar o seu último abraço, o adeus entre pais e filhos. Essa é a verdade da Covid. A situação é muito grave. Mas acredite, você pode mudar essa história. Seja responsável, respeite. Não deixe a pandemia levar os seus sonhos, os seus amores. Não leve a Covid. Um simples encontro pode levar embora a esperança. Uma vida inteira. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. É a primeira terça-feira de abril e eu quero dizer para você da Megscan que continua com seu horário estendido. Essa questão do horário estendido ela é fundamental. Você tem até às 10 da noite de segunda a sexta-feira e no sábado até 1 da tarde. Num dado momento da vida, você pode precisar de uma ressonância magnética. E o nome que te mais inspira confiança é Megscan. Um grande abraço para o Tiago e toda a equipe da Megscan. Obrigado aí à nossa equipe que está ao vivo. Na próxima terça-feira, dia 13 de abril, entrevista confirmada e a nossa equipe coloca a chamada para a gente. Dia 13 de abril, é a segunda terça-feira de abril, o programa Amostra Grátis da Saúde vai falar sobre a questão da odontologia, especificamente da reabilitação oral. Eu vou ter o prazer de receber pela primeira vez no estúdio o Dr. Rodrigo Carregal. Eu estou aqui ao lado dele na Carregal Odontologia. Dr. Rodrigo Carregal, programa Amostra Grátis, muito boa noite. O que é de mais importante nós vamos pontuar nessa entrevista do dia 13 de agosto? Boa noite. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos os ouvintes do programa Amostra Grátis. Será um prazer muito grande estar com vocês nesse dia para que a gente possa discutir a respeito da reabilitação oral, que ela é feita através de implantes, ela é feita através de dentes de porcelana. Então, nós vamos abordar esses assuntos que são importantes para a população, para esclarecer e mostrar como é feito um tratamento de alto nível dentro da odontologia e dentro da reabilitação oral, que é uma área importante da odontologia. Quando se fala da questão da reabilitação oral, nós não estamos falando apenas da questão estética. Sim. Temos que ver a questão do funcionamento como um todo. Sim. A reabilitação oral, ela visa dar aquilo que é de melhor para o paciente, de acordo com a sua situação clínica, com a sua situação financeira. Então é importante a gente avaliar o indivíduo como um todo e tratar o indivíduo como um todo, não só
a cavidade oral do indivíduo, mas sim todo o complexo que envolve a sua pessoa. Muito bem, então, portanto, no dia 13 de abril, portanto, é a segunda terça-feira de abril, a gente vai ter o prazer de receber o Dr. Rodrigo Carregal. Nós vamos falar da questão da reabilitação oral e, é claro, nós vamos contar um pouco da história de vida dele rumo à odontologia, que em 2021 está completando 34 anos. Muito obrigado, Dr. Rodrigo, e até lá. Obrigado a vocês. Um abraço aí ao Dr. Rodrigo Carregal. Daqui a pouco eu falo mais sobre essa entrevista e também sobre o Dr. Matheus Carregal, filho dele. Eu recebi um comunicado do Hospital São Judas Tadeu. Quero mandar um grande abraço para o administrador hospitalar Moisés Magalhães. A nota é: o Hospital São Judas está informando a suspensão temporária de atendimentos em caráter particular desde o último dia 31 de março, portanto, quarta-feira passada. Está preservando os convênios, mas o atendimento particular, portanto, ele está temporariamente suspenso. Obrigado aí ao Túlio e toda a nossa equipe. De volta com a nossa entrevista ao vivo, hoje com muito prazer eu estou recebendo pela terceira vez Ramon de Assis, que é uma referência na questão da terapia naturopata. Eu tenho aqui algumas perguntas. A Thelma Moura, do bairro Planalto. Antes da Thelma Moura, deixa eu fazer uma aqui que chegou primeiro. Como eu consigo tratar a síndrome do intestino irritável através da naturopatia e homeopatia? É a Patrícia, do bairro Vale do Sol. Obrigado, Patrícia, pela sua mensagem. Obrigado, Patrícia. Um abraço. Pergunta importantíssima, né, que a gente quer abordar aí, entendendo que a naturopatia é muito ampla, né? A gente tem várias ferramentas aí terapêuticas para tratar. E a síndrome do intestino irritável, né, que é um problema muito grave, né, incomoda muito as pessoas que sofrem dela, né? E o simples... quando a gente melhora nossos hábitos, né, alimentares e vamos fornecer o que há de melhor para o nosso intestino, automaticamente a gente vai reduzir esse problema, né? E pode ser que a pessoa se veja livre completamente. Entendendo que essa síndrome do intestino irritável, muitas vezes ela se dá pela má alimentação. Quando nós fornecemos, né, alimentos ruins, ácidos para o nosso corpo, para o nosso intestino, consequentemente nós vamos deixá-lo mais sensível e suscetível aí a processos inflamatórios diversos. Então, quer dizer, se nós melhoramos a nossa alimentação, hoje o assunto, né, quando a gente fala de melhorar aí os nutrientes para o nosso intestino, para a nossa microbiota intestinal, automaticamente esses problemas intestinais de todas as ordens são bastante minimizados. E tanto a homeopatia quanto a naturopatia, através inclusive da fitoterapia, plantas medicinais, a gente consegue tratar muito bem, melhorando muito a qualidade de vida das pessoas. Bacana, estou recebendo aqui uma mensagem interessantíssima, fazendo aqui um elogio ao tema de hoje. Olá, Samuel, aqui é o Vilmar do bairro Planalto. Bom tema, estou gostando, a questão do intestino. Tem muita gente que não bebe água e eu acho que isso faz toda a diferença. Eu não quis perguntar, está só fazendo aqui um pequeno comentário. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa questão da água também. Com certeza. A Thelma Moura, também do bairro Planalto, como aumentar as bactérias boas no intestino e quais os alimentos buscar. Obrigado, Thelma. Um abraço a todos do bairro Planalto que estão participando com a gente hoje ativamente. Pergunta muito oportuna da Thelma, um abraço, Thelma. Então, nós temos que melhorar a qualidade dessas bactérias boas. Um fator é melhorar os nutrientes. A gente já vem explicando, né, e é muito prazer falar sobre isso numa oportunidade como essa, entendendo que quando nós fornecemos bons nutrientes para o nosso organismo, tudo que vai habitar nele, né, e aí entram as bactérias, vão se nutrir do que a gente vai se alimentar. Então, se nós comemos bons alimentos, alimentos de verdade, verduras folhosas, legumes preferencialmente crus e frutas, nós estamos já dando bons alimentos. E, consequentemente, as bactérias que vão habitar o nosso intestino, por exemplo, vão ser também bactérias de maior qualidade. Mas, para além disso, também vale a gente destacar, a gente falou no início do programa, sobre os probióticos, né? Que são o quê? O fornecimento dessas bactérias boas, né? Existem as formulações feitas tanto por médicos quanto por terapeutas, nutricionistas, né, que são chamados probióticos, que a gente faz formulações dedicadas ou especiais para aquela pessoa ou para as necessidades dela. E também a pessoa pode fazer isso de maneira mais doméstica, mais caseira, de maneira segura, né, através de probióticos como o kefir, por exemplo, né. Nós temos aí os leites fermentados que são vendidos em qualquer supermercado hoje, que também são fontes de probióticos, né.
Então tem o kefir, que é natural, o kombucha, que também leva as leveduras para o nosso intestino, melhorando também a qualidade intestinal. Então nós temos que fornecer boas bactérias para o intestino e também bons alimentos para essas bactérias. Se nós fornecemos alimentos muito ácidos, né, e frequentemente usando de alimentos da indústria alimentícia, que muitas vezes são ácidos, nós vamos ter uma piora dessa microbiota, ou seja, uma piora da qualidade dessas bactérias. Então fornecer comida de verdade. Fica aí a dica. Muito bem, a Cida aqui do centro, olha só que pergunta bem pesada, mas é interessante que ela está fazendo aqui. Ela pergunta se essa questão das fibras de ingerir todos os dias pode ajudar, inclusive, a prevenir algum tipo de câncer de intestino. Sem dúvida. Na verdade, a gente entende que todas as doenças crônico-degenerativas, e inclui o câncer, né, como bem colocou a nossa telespectadora, quando o nosso órgão não está funcionando bem, quando ele está prejudicado por processos inflamatórios, a tendência é que ele vá adquirir outras doenças crônico-degenerativas, como o câncer. Então, quando nós aliviamos isso do nosso intestino, ou seja, ingerimos mais alimentos saudáveis, comidas de verdade, nós vamos fazendo uma limpeza, né? Por isso ela citou as fibras. As fibras promovem essa limpeza, né? A aveia e tantas outras fontes de fibra. E aí nós vamos fazer essa limpeza, consequentemente deixar o nosso intestino mais saudável. O intestino saudável, aliás, vale destacar, Samuel, que o pai da medicina, Hipócrates, lá antes de Cristo, soltou várias frases. Algumas delas a gente até citou aqui no programa, que é teu remédio será o teu alimento e teu alimento será o teu remédio. Mas uma outra frase que é muito pertinente ao tema de hoje é toda doença começa no intestino. Olha só, que inteligência, que sabedoria antiga que hoje a ciência vem comprovando isso. Nós sabemos até através aí de estudos recentes do genoma, né, do código do DNA, que quando nós temos na genética a predisposição de algumas doenças, nós podemos evitar o despertar dessas doenças que estão no nosso gene com um bom fornecimento nutricional para o nosso corpo. Se nós melhoramos a nossa parte nutricional, nós evitamos várias doenças que estão no nosso gene. Então não significa que nós vamos ter que herdar todas as doenças que os nossos antepassados tiveram. A gente pode quebrar essa corrente com uma boa microbiota intestinal. Antes de eu começar aqui o programa com o nosso terapeuta naturopata Ramon de Assis, ele me adiantava aqui algo e eu estou percebendo que o que ele falou é verdade. Ele me falou o seguinte em off, eu vou revelar para vocês aqui. Samuel, talvez um programa só não vai ser suficiente. Eu estou começando a perceber isso pelas perguntas aqui, são muitas as perguntas. Tem pergunta aqui relacionada à questão do estresse. O telespectador que não quis se identificar, ele pergunta sobre a questão do estresse, se pode causar algum dano no intestino. Toda vez que ele fica nervoso e bastante estressado, ele sente dores e trava. Ele colocou apenas isso. E aí, como é que você explica essa questão do estresse e como é que a naturopatia pode ajudar? Então, é realmente muito interessante, é legal que as pessoas façam perguntas tão importantes para a gente, né, para nos dar a oportunidade de explicar algumas coisas. Primeiro que quando nós nos alimentamos de muitos alimentos ácidos, né, e eu vou enfatizar muito isso, nós podemos criar essa porosidade intestinal. E aí o nosso intestino para de absorver muito bem esses nutrientes. Então, quando nós damos o melhor alimento para o nosso intestino, ele vai começar a absorver melhor os nutrientes necessários. A gente já sabe que todas as doenças crônico-degenerativas, elas surgem por disfunção nutricional. E essa disfunção nutricional não é só quando a gente se alimenta mal, é quando o intestino não consegue absorver esses nutrientes, vitaminas, minerais e tantos outros nutrientes importantes. Então, nós precisamos de dar qualidade para o nosso intestino para que ele possa funcionar bem. E nesse caso, né, por exemplo, um aminoácido muito importante que é produzido pela nossa microbiota intestinal é o triptofano. E o triptofano ele é matéria-prima para a produção de alguns hormônios importantíssimos, inclusive a serotonina, que é o hormônio da alegria, que é um hormônio que previne e trata, por exemplo, depressões. E aonde encontrar? Então, nos alimentos, nessas fibras. Por exemplo, na banana. Olha só. A banana é riquíssima em triptofano. Né? Outros alimentos, algumas carnes, algumas castanhas. Normalmente, eu vou dar uma listinha depois dos alimentos mais importantes para a gente produzir isso. Mas fica a dica da banana. A banana é riquíssima em triptofano, que vai fornecer exatamente fonte para poder o corpo combater
a depressão através da produção de serotonina, que é o hormônio da alegria, e da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, muitas vezes, as nossas insônias surgem no nosso intestino, por uma microbiota intestinal prejudicada. E muitas das vezes as pessoas nem sabem disso. Nem sabem. E aí, porque não apresenta sintoma muitas das vezes. Não apresenta. Eu digo, quando eu falo sintoma, eu estou falando do sintoma físico, né? Às vezes aquela dor, mas o problema está ali. Está ali. Então, muitas vezes a pessoa, eu não estou dormindo bem, vai ao médico e corretamente o médico vai passar ali um indutor de sono, alguma coisa para a pessoa melhorar a qualidade. Só que está faltando nutrientes necessários para que o nosso corpo produza a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, o nosso intestino é responsável, eu diria, por 99% da nossa saúde e de combater doenças crônico-degenerativas. Olha só, olá Samuel, boa noite, sou Marlene aqui do bairro das Oliveiras, gosto muito do Almoça Grátis, quero saber do Ramon o que tomar, pois tenho muito gases. O Ramon, não sei se está fora a pergunta dela, mas em respeito ao telespectador, e no caso é uma telespectadora, eu sempre gosto de fazer a pergunta. Você pode ajudar a Marlene nessa questão do gás? Eu não sei se tem relação com o intestino. Perfeitamente. Obrigado, Marlene, pela pergunta. É super pertinente a pergunta, né? Muitas vezes, o excesso de gases, sobretudo intestinais, é porque uma alimentação que não está balanceada, que não está adequada. E passa muito pelo quê? Por falta de fibras, muitas vezes, que a pessoa não está ingerindo fibras suficientes, né? Ou então está alimentando de alimentos que não são adequados. Por exemplo, na nossa formação em naturopatia, nós temos aí o estudo da ortomolecular, né? Que é um estudo muito dedicado à alimentação, e a gente também dedica-se muito ao que é cada tipo sanguíneo nosso pode metabolizar melhor ou pior certos alimentos. Então, nem todos os alimentos que são bons para um tipo sanguíneo são bons para os outros. Quando a gente vai tratar de uma pessoa, a gente tem esse cuidado. Mas entendendo que a pessoa, para evitar esses gases intestinais, ela deve aumentar a ingestão de água, e de preferência de qualidade, essa água, né? A ingestão de fibras desses vegetais, como verduras, legumes, como a gente citou, frutas, né? E pode ainda fazer o uso de chás, né? Adiantando aí, o chá de gengibre, por exemplo, que além de ser um bom prebiótico para o nosso intestino, ele também elimina gases, né, intestinais e estomacais. E ainda o chá de alecrim. Esses dois chás já são suficientes para ajudar muitas pessoas a eliminar os problemas de gases. Você tem essa queixa no seu consultório? Muito, muito frequentemente. Porque aparentemente é um problema pequeno, né, a questão dos gases, mas é algo que deve incomodar muito quem tem. Muito. Olha, os gases, né, assim como outros problemas, às vezes as pessoas queixam muito de azias, né, queimações estomacais, gastrites. Quando as pessoas nos procuram com esses problemas, né, ou problemas também intestinais, como já foi citado hoje no programa, ou a própria mobilidade intestinal prejudicada, por detrás disso tem um outro problema maior, né? Muitas vezes o nosso organismo, por essas dificuldades ou por esses sintomas, está com dificuldade de novo de absorver os bons nutrientes dos alimentos. Então, problemas gástricos ou intestinais podem gerar o despertar de várias doenças hereditárias, né? Como eu disse ainda há pouco, se nós nos alimentamos bem, nós evitamos de despertar essas doenças do nosso gene. Mas se nós nos alimentamos mal, e o sintoma pode ser os gases, por exemplo, né? Ou uma dificuldade digestiva, eu sempre que como fico com empachamento, muito cheio e não consigo uma boa digestão. Pode ser sintoma de que o seu corpo não está absorvendo bem os nutrientes dos alimentos. Então serve como dica para a gente procurar um bom tratamento e melhorar a nossa qualidade de alimentação. O Sebastião Antônio do bairro Bom Pastor, ele está perguntando aqui, intestino preso pode ter relação com estresse, você já falou sobre isso? Sim, pode ter relação. Sim. Gostaria que o terapeuta Ramon de Assis pudesse nos orientar sobre a questão do que se alimentar para funcionar bem o intestino todos os dias. Sim. Às vezes fica até 4 dias sem ter vontade de ir ao banheiro. É o Lúcio. Ô Lúcio, muito obrigado aí, um abraço a todos do bairro Manuel Valinhas. Um abraço, Lúcio, obrigado pela pergunta. Isso é muito pertinente. A primeira coisa que a gente tem que cuidar é da mobilidade intestinal. Isso é muito importante. Eu costumo brincar, né, que antes de cuidar da mobilidade intestinal de um paciente, de um consulente, nós temos esses 3 cuidados. A pessoa tem que ingerir boa quantidade de água, fazer uma atividade física aeróbia e também comer muitos folhosos, né? Verduras folhosas, legumes,
preferencialmente crus. Se ela faz essas 3 coisas e ainda tem o intestino preguiçoso, aí nós temos que tratar desse intestino que realmente tem problemas. Mas se a pessoa não faz esses 3 itens, tem que fazer primeiro para depois a gente saber se ela tem ou não problemas de fato intestinais. Muito bem, você falava agora há pouco da questão da água. Eu tenho aqui uma pergunta do Eduardo Melo, do bairro Santa Lúcia. Um abraço aí a todos do bairro Santa Lúcia. Quase não tomo água e sinto muito ressecamento. A falta de água constante pode atrapalhar o funcionamento do intestino? Eu vou aproveitar a pergunta do Eduardo e eu queria que você me respondesse o seguinte: na sua visão como terapeuta naturopata, experiente que é, você aconselha um mínimo de quantos litros? Qual que é a quantidade que o ser humano deve tomar? Então, é uma pergunta muito recorrente e eu acho importante a gente estar destacando isso. Entender primeiro que o nosso corpo, pode até não parecer, mas 70% do nosso corpo, em média, é água, né? Então, quer dizer, se 70% do nosso corpo é água e apenas 30% do demais, olha a importância da água e de qualidade no nosso corpo. Então, assim, muitas pessoas, eu mesmo, né, sou uma pessoa que não sinto muita sede. E muitas pessoas estão nos ouvindo também, eu também não sinto muita sede. Então, a gente não pode esperar a sede do nosso organismo. Normalmente, a sede já é um pedido de emergência do organismo para que você ingira água, ingira líquidos, né? Então, assim, nós temos que fornecer mais água para o nosso corpo do que ele pede, né? E também ter o cuidado da qualidade dessa água. Infelizmente, nós não estamos tendo nas nossas cidades, nas grandes cidades, águas com muita qualidade para ser ingerida, né? Por mais que ela seja minimamente qualificada como água potável, a gente entende que falta muito para essa água ser de extrema qualidade. Então vamos observar atentamente a isso. Temos sim que fornecer. Esse padrão, Samuel, de quantidade de água, eu não gosto muito de padronizar, porque varia mesmo. Cada organismo vai pedir uma quantidade de água diferente. Eu costumo fazer a seguinte sugestão: a pessoa observar sempre a sua urina, né? Primeiramente, é importante que a pessoa vá urinar frequentemente, né? De 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, está indo ao banheiro para urinar. E observar aí a coloração da sua urina, que não deve estar nem muito escura, né? Amarela escura, e nem branquinha, né? Quando está branca demais, significa que eu posso estar tomando um excesso de água. E o excesso de água, nesse caso, pode promover uma desmineralização do nosso corpo, ou seja, fazer com que a gente perca minerais que são tão importantes para o nosso corpo. Então, é uma quantidade. Se está branquinha, diminua um pouquinho a injeção de água, mas eu não deixo escurecer demais. Cada organismo vai pedir uma quantidade. Mas eu vou dar uma referência que acho que entre 2 e 3 litros de água por dia pode ser uma boa média para todo mundo. Então, no caso da água, vale aquele ditado que tudo em excesso não é bom. Então, a água também em excesso, você falou aí, eu pensei, pode apresentar perdas de minerais. Perfeitamente, é isso mesmo que você colocou. Aliás, tem pesquisas mostrando que quantidades excessivas de água pode levar à letalidade, né? A pessoa que toma água por demais pode promover realmente processos terríveis, danos terríveis para o nosso organismo. Tudo é na medida certa. Bacana, nós estamos ao vivo nesta terça-feira, é a primeira terça-feira de abril, o tempo está um tanto quanto fechado agora no final da tarde, mas não está chovendo, pelo menos até o presente momento. Eu gosto sempre de reforçar o nosso telefone, você pode mandar, eu estou recebendo aqui muitas perguntas, que é o 99932-6228, é o WhatsApp da TV Candidez. Como encontrar o Ramon de Assis nas redes sociais, é só digitar lá, Ramon de Assis, né? Você está no Instagram, no Facebook, você está no YouTube também, eu vejo lá que você está com uma produção muito bacana. Então, é só colocar terapeuta Ramon de Assis, aí vai achar as nossas mídias com facilidade. Legal, mandando um abraço também para a Rosângela, sua mulher, que está nos acompanhando aqui hoje, né? No Estúdio B. É verdade. Está lá nos acompanhando, assistindo. Rosângela, um grande abraço para você aí. Abraço. A Rosângela, que é um misto de mulher e também assessora, né? Com certeza. Que cuida de tudo, né? Esse aparato aí é importante? Você tem uma pessoa da sua confiança, sim. Extremamente importante, né? Nesse trabalho seu? Além da Rosângela, que é a esposa, que está do meu lado em todos os momentos, né? Tem uma equipe toda que participa, né? Na parte de agendamentos, na parte de mídia mesmo, então é muito importante. E ela entende muito de alimentação, está aí sempre nos ajudando aí, não só nos programas, mas em casa também. Que legal, está aplicando tudo em casa, hein? Com certeza. Olha só, nós vamos chamar mais um breve intervalo, nossa equipe está ao vivo, Túlio e demais colegas, daqui a pouco a gente volta na sequência do programa desta terça-feira. Eu acho que está bem de...
A Peixaria Supremo Paladar traz mais uma novidade para você. É o Supremo Delivery, é isso mesmo. Deu vontade, peça pelo 3216-4137, que entregamos prontinho para você. Tilápia, filé de tilápia, linguiça de tilápia, camarão e toda a variedade de peixes e frutos do mar. Peixaria Supremo Paladar, também é delivery. Peça pelo 3216-4137. A Megscan tem a melhor equipe especializada em ressonância magnética, um corpo clínico conceituado para um laudo eficiente e seguro, equipamentos de última geração, acessibilidade total e agora atendendo de 7 às 22 horas. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. VET possui a mais completa e moderna assistência médica veterinária, com uma equipe composta por seres humanos capazes de entender a dor e o sofrimento do próximo e proporcionar um atendimento veterinário humanizado. Realiza consultas, exames de imagem, exames laboratoriais, cirurgias, internação, reprodução de cães, além do laboratório interno que gera maior rapidez no atendimento do seu amiguinho. Rua Mato Grosso, número 1539, Centro, Divinópolis. Confie nos seus sonhos, porque eles vão se realizar. No seu trabalho, porque ele transforma e salva vidas. Em você mesmo, porque é capaz. Nunca desista, insista. Confie no seu caminho, porque você vai chegar lá. Acredite, porque tudo vai dar certo. E nós do Laboratório Lister acreditamos. Laboratório Lister, 20 anos. Porque confiança é tudo. Sabemos que você não aguenta mais. Nós também. A vida mudou e todos perdemos muito. Continuamos aqui. Mas proteja-se. A Covid não tem mais idade, sexo, cor, nem classe social. A Covid não tem pena. De repente, ela pode roubar o seu último abraço, o adeus entre pais e filhos. Essa é a verdade da Covid. A situação é muito grave. Mas acredite, você pode mudar essa história. Seja responsável, respeite, não deixe a pandemia levar os seus sonhos, os seus amores. Não leve a Covid. Um simples encontro pode levar embora a esperança. Uma vida inteira. O2 Hiperbárica, pioneiros no Centro-Oeste Mineiro em tratamento de feridas através da oxigenoterapia hiperbárica. Centro especializado no tratamento de feridas de difícil cicatrização. Mais de 100 mil sessões realizadas e mais de 8 anos atuando em toda Minas Gerais. Uma câmara para cada paciente. Cuidado individualizado. Estamos bem localizados em um ponto consagrado no atendimento a pacientes. O2 Hiperbárica, Rua Paraíba 140, Centro, Divinópolis. Ligue e agende sua consulta. 3027 7399. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira, hoje 6 de abril, nós estamos ao vivo. Eu sempre gosto de ressaltar e afirmo aqui para o Mairink, para o Flaviano Cunha, que o importante é ser ao vivo, porque o Ramon de Assis, que está no estúdio, está percebendo essa interação com o público. Eu fico muito feliz com as suas mensagens. Eu já falei aqui no bloco passado que na próxima terça-feira, dia 13, vai estar conosco o doutor Rodrigo Carregal, ele que é da Carregal Odontologia.
Olha, vai ser uma entrevista bastante interessante, ele que é cirurgião dentista da questão da reabilitação oral. No dia 13 e no dia 27, última terça-feira de abril, é o filho, o doutor Matheus Carregal, pai e filho em abril, exclusivo, hein? Pela primeira vez aqui na TV Candidez, uma entrevista ao vivo. Um abraço a toda a equipe, um abraço para Camila, para a Ângela e toda a equipe da Carregal. Obrigado aí ao Rodrigo e ao Matheus, obrigado aí ao Túlio. Eu não vou perder mais tempo, eu quero aproveitar aqui o máximo o nosso terapeuta naturopata Ramon de Assis, porque são muitas as perguntas. Deixa eu fazer aqui a pergunta da Alessandra do bairro Sagrada Família. Ela pede para você falar sobre a mastigação, se é importante para um bom funcionamento do intestino. Ela fala que ela assiste todas as terças-feiras, gosta demais do programa, fala que esse tema é ótimo. Olha, Alessandra, muito obrigado aí pela sua mensagem, que nos encoraja para estar aqui toda semana e produzir um bom programa ao vivo. Obrigado, Alessandra. E a mastigação é fundamental? Muito, né? Na verdade, faz parte do processo digestivo, né? Talvez numa outra oportunidade a gente vai falar aqui da saúde do estômago, né? Que vai ser um bom complemento da parte intestinal. Mas sim, a mastigação é super importante, né? Hoje a gente vive dias muito corridos, né? Onde a gente, além de não se alimentar bem, que é um fator de extrema importância, a gente também não tem cuidado muito disso, da mastigação, né? Para que a gente tenha uma boa digestão, a gente tem que ter um prato equilibrado para que a gente favoreça isso. Alguns dos alimentos não são tão fáceis de digerir, né? E são importantes. Por exemplo, os ovos, né? Que eu cito aí como parte de melhorar a nossa microbiota intestinal, né? De contrapartida, nós temos que ingerir algumas fibras para ajudar nessa digestibilidade. Então, a mastigação tem uma participação muito importante dessa digestão e da qualidade do que vai para o nosso estômago e depois vai para o nosso intestino. Então, é muito importante a mastigação, assim como uma refeição tranquila, né? E para que a gente vá levar o melhor possível para o nosso intestino. Então, nada de pressa na hora da refeição. Tem que ter calma e tem que ter aquele tempo, porque a mastigação, ela pode ser positiva ou negativa, vai depender da maneira como você vai conduzir. Com certeza. Na verdade, né, até pegando um gancho naquela pergunta anterior do estresse, quando nós estamos tensos, corridos, que é uma coisa muito comum nos dias de hoje, nós dificultamos essa digestão, né? A nossa digestão não é boa. Então, quer dizer, comer com o máximo de calma possível, com boa mastigação, sem pressa, né? Para que nós façamos aí uma boa digestão dos alimentos. Ô Ramon, eu estou recebendo aqui muitas perguntas, nós temos aí mais alguns minutos, vamos tentar condensar o máximo. Boa noite, eu sou Geraldo, moro no bairro Porto Velho. Eu tenho intestino muito preso, ela fala que ela toma aqui o medicamento, que é de 3 a 4 vezes por semana. Esse remédio, pergunta se faz mal, pergunta se você tem alguma sugestão, no caso dela, que possa ajudar. Obrigada. Geraldo do bairro Porto Velho, como é que você resume para a Geralda? Então, primeiramente, obrigado, viu, Geraldo, pela pergunta. É claro que a gente pode informar melhor, se for diretamente, pode nos procurar aí nos nossos contatos, que a gente pode melhorar aí a informação. Mas, verduras folhosas, legumes crus, atividade aeróbia, né? Uma pessoa que não tem uma atividade tem mais dificuldade, não só na digestão, mas na mobilidade intestinal. Então é importante, foi citado aí o medicamento, também pode dificultar, mas a gente sugere o quê? As oleaginosas, né? Por exemplo, as castanhas, é uma boa estratégia. Tudo que é fonte de gorduras boas para o nosso organismo, como o ômega 3, né? Que aí as castanhas têm ômega 3, o abacate, nós estamos aí na época de abacate, também é fonte de ômega 3, de origem vegetal, também o azeite de oliva extra virgem, né? São fontes boas aí de ômega 3 que vão favorecer a mobilidade e também a qualidade da nossa microbiota intestinal. Olá, Samuel, boa noite. Boa noite também ao competente terapeuta hemopata Ramon de Assis. Parabéns pelo entrevistado de hoje. Aqui é o Manuel Corretor. Ô, Manuel, grande abraço para você. Na verdade, ele faz aqui pede para você comentar sobre a questão da ação dos liofilizados em nosso intestino. Na verdade, qual que seria a ação dos probióticos em nosso intestino? Ô Manuel, obrigado. Como é que você resume para a gente? Então, como eu disse, os probióticos são exatamente as bactérias boas do nosso intestino. A gente precisa ingerir isso com mais frequência, né? Já citei algumas formas naturais e caseiras, né, de probióticos, que são o kefir, a coalhada, né? A coalhada é importantíssima para equilibrar a nossa microbiota intestinal, e tantas outras fontes, que daqui a pouco a gente vai citar mais algumas.
Então a gente tem que melhorar não só a fonte de probióticos, mas também de prebióticos, que são essas fibras tão importantes. Tem delas, né, na indústria que a gente pode estar comprando, mas também tem inúmeras fontes naturais, como as verduras que a gente citou. Isso tudo vai melhorar aí o nosso intestino, a nossa microbiota. Quais são os chás que ajudam no funcionamento do intestino? Que você poderia dar essa dica importante para a gente? Então, fiz até uma colinha aqui para poder não esquecer de nenhum, e são todos muito importantes, né? O chá verde, né? O chá verde tem esse nome popular, mas ele é feito de uma erva chinesa, né? Que é a Camellia sinensis. O chá verde é muito importante para a microbiota intestinal. O hortelã, nosso famoso hortelã, é extremamente importante para a nossa microbiota intestinal. O alecrim, o boldo, o hibisco, o gengibre, que a gente já citou hoje, a camomila, a canela, a erva doce e a erva cidreira. Eu trouxe essas plantinhas aqui para que as pessoas possam utilizar e melhorar muito. Lembrando que tudo isso que você falou, muitas das vezes pode estar no quintal de casa, no quintal do vizinho, né? E se for comprar também é um preço bem acessível. É muito acessível as plantas, né? E é melhor do que comprar um remédio, sim. Muito melhor, né? Eu digo que a naturopatia vem com essa proposta, né? Se nós utilizamos bem da natureza, os chás, as verduras folhosas, uma boa alimentação, né? Nós vamos evitar muitos medicamentos, né? Então, essa é a proposta da naturopatia, usar o que tem de natural para a sua saúde e a gente pode ter em casa. Você falou de ter em casa, eu sou um defensor aí, que as pessoas plantem, né? Hoje os espaços estão menores, a gente reconhece, mas vazinhos, né? Pequenos espaços de terra a gente consegue plantar muita coisa. Não só esses chás para o nosso uso do dia a dia, mas também os nossos temperos e especiarias, né? A gente pode usar, por exemplo, o alecrim como tempero, o hortelã como tempero e tantos outros, né? Manjericão, e vai ter aí num espaço pequenininho uma horta em casa. A Maricela do bairro Copacabana, quais são as verduras que devemos e podemos comer todos os dias e que vão contribuir para a saúde do intestino? Você vai ter que voltar para falar sobre a saúde do intestino, porque são muitas as perguntas, amor. Então, eu sugiro, o nome da ouvinte Maricela do bairro Copacabana. Um abraço a todos aí do Copacabana. Eu sugiro que seja a maior variedade possível, né? Porque nós entendemos que quanto mais variedade nós temos desses nutrientes, dessas fibras folhosas, as verduras as mais variadas, né? O repolho é tão importante, né? Fornece aí prebióticos muito importantes para o nosso intestino. Quanto maior a variedade, mais potente, mais fortalecida, mais saudável será a nossa microbiota intestinal. Então eu não vou falar de uma ou duas verduras, vou falar de todas as possíveis, de preferência aquelas que estão mais próximas de nós, nos nossos quintais, na nossa região, né? Vamos favorecer esse tipo de consumo aí natural. O certo é que verdura ela deve compor então o prato da pessoa indiscutivelmente. Esse seu questionamento é muito importante, Samuel, porque eu sempre digo, as pessoas, eu falo, quanto é que você come de verdura? A maioria de nós, né, brasileiros, a nossa sociedade nos ensinou isso. É lá o arroz, feijão, carne e uma verdurinha para enfeitar o prato. E, na verdade, a gente tem que inverter isso. O nosso prato deve ter de 60% a 70% dele deve ser de verduras, legumes e frutas até. E os outros 30% a 40% de cereais e proteínas animais. Então, a gente tem que repensar nisso, refletir, porque se a gente inverter, a gente vai melhorar muito a qualidade de vida. Olá, Samuel, boa noite. Quero parabenizar o Dr. Ramon pelo excelente profissional que ele é e que sempre tem me ajudado muito. Amo o trabalho desse profissional como terapeuta. Vejo sempre o programa de vocês. A Edilma, não sei se você conhece, do bairro Cidade Jardim, que está te acompanhando ao vivo e está te mandando um abraço. Edilma, um abraço, obrigado pelo carinho, viu? A gente fica muito feliz. Só dela falar que, só dela dizer aqui que te ajudou muito, já acho que isso já fortalece bastante. Com certeza, muito obrigado. Ô Ramon, fala pra gente aqui resumidamente quais são as frutas que a gente deve consumir assim, pelo menos toda semana, assim, de segunda a segunda, essa não pode faltar. Que fruta? Então, as frutas que favorecem a digestão, eu acho que são muito importantes. Antes de mais nada, todas são importantes. Eu sempre estimulo a consumir as frutas de época. As frutas de época são as melhores, porque os melhores nutrientes estão naquela época da fruta, né? E também os melhores preços quando a gente tem que comprar. Mas eu vou sugerir aí a manga, né? A manga, além de ser muito digestiva, também favorece muito a nossa microbiota intestinal. O mamão, né? Também é outra fruta importantíssima. O abacate também é outra fruta importante. O abacaxi
né? Vou citar essas frutas que vão favorecer muito a digestão e o intestino. Só vão trazer benefícios. Só benefícios. Você está percebendo que eu estou aqui tentando responder todo mundo, porque o Túlio já está me avisando que já está acabando o nosso tempo. Ô Túlio, mais 2 minutinhos aí, por favor, e toda a nossa equipe, ao Carlos. Samuel, o Ramon disse que alimento ácido não faz bem, toma o suco de limão todo dia. O suco de limão faz bem? O Antônio do bairro Nossa Senhora das Graças. Tem procedência o que ele está falando aqui? Antônio, muito obrigado pela pergunta, porque você vai me dar a oportunidade de esclarecer isso. Os sabores ácidos não significam que são maus alimentos. Um dos principais alimentos eu não citei, mas o limão é fantástico para a nossa microbiota intestinal. Muito importante, ele é um prebiótico importante. Então, os sabores ácidos nem sempre são vilões. Eu digo alimentos ácidos, por exemplo, os refrigerantes, né? Acho que a bebida mais ácida que é conhecida é o refrigerante. Não somente pela sua constituição, mas pelo próprio gás. Então, quando eu me refiro a alimentos ácidos, eu me refiro a muitos dos alimentos da indústria alimentícia mesmo. Os salgadinhos, os refrigerantes, isso que é mais, tem mais, muitos dos chamados sucos, né, que às vezes a gente acha que é natural, tem ali 70%, 80%, 90% de químicos. Isso é um alimento ácido, né? E normalmente as frutas, o limão e tudo mais, são saudáveis. Deixa eu deixar aqui mais uma vez o telefone, que é o 991370003, 91370003. Já informei muita gente aqui que me perguntou. Você tem 30 segundos para fazer um fechamento e resumir esse nosso tema de hoje da saúde do intestino. Como é que você avalia essa sua participação de hoje e esse nosso tema de hoje? Avalio como muito importante. Espero que as pessoas recebam o recado, assistam as nossas mídias depois para entender melhor. O intestino é tudo que nós temos para melhorar a nossa qualidade de vida e prevenir várias dessas doenças. Então, cuidem dos seus intestinos, melhorem a alimentação, porque vocês não vão se arrepender, vão colher frutos lá na frente. Terapeuta Ramon de Assis vai estar com a gente na primeira terça-feira de maio. Dá para se adiantar o tema ou não? Então, vamos falar um pouco da saúde do intestino também? De repente, ou então a gente migra para a saúde do estômago. Talvez vai ser um tema que vai acompanhar bem aí a saúde do intestino. Mas se você ficou com alguma dúvida também sobre a saúde do intestino, eu tenho certeza que ele vai responder. Obrigado, viu? Terapeuta Ramon de Assis aqui ao vivo no programa Amostra Grátis da Saúde desta terça-feira. Agradecer mais uma vez aí a Rosângela que está nos acompanhando aqui ao vivo no Estúdio B. Eu lembro a todos que a reprise você acompanha no sábado a partir de 13h, que é programa de saúde gravado, não tem como você participar. No nosso canal no YouTube, essa entrevista vai estar disponível também em breve. Agradecer aqui ao Túlio que comandou toda a parte técnica ao vivo. E ao vivo, eu repito, faz toda a diferença. Muito obrigado a você, telespectador, que participou conosco. A gente volta na próxima terça-feira. Boa noite, Ramon, e até a próxima. Até a próxima. Boa noite, até a terça, se Deus quiser.